A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, que bênção poder estar falando com você, esse tempo propício para comunicar um pouco do que o nosso Deus tem feito em cada um de nós. O nosso Deus, o plano dele é realizar, é fazer com que Jesus Cristo esteja sendo essa referência para todos nós e nós também possamos estar exalando o bom perfume de Cristo. Mas tudo isso precisa de um processo. Não está relacionado ao momento da salvação, o que recebemos do Espírito Santo, a certeza e o selo da salvação, mas sim o processo de crescimento diante de Deus e também esse processo de restauração, de vida e esse fruto do Espírito ser desenvolvido em cada um de nós. O tema que veio para nós foi o tema paciência. Mas antes disso, eu sou Valdir, pastor da Igreja Batista em Iguape, pastor missionário da Igreja Batista Memorial de Santos, com o pastor Daniel, esposo da Tatiana e 2 filhas. É uma bênção, então, falar sobre esse tema, paciência. A paciência em que, para muitos, é um momento ou um comportamento, pode ser até uma qualidade, aquele ou aquela é paciente. Mas coloca esta palavra ou essa qualidade em um sentido de passividade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e esse termo paciência, nós temos uma ação, nós temos um momento em que leva você a tomar uma atitude. Um texto, ou algum dos textos que eu separei para termos esse tempo, está no Salmo 40, no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos nesse texto Davi. Davi trazendo um momento em que ele estava vivendo, apresentando o seu coração ao Senhor, apresentando a sua necessidade e também o momento de ter essa paciência de aguardar o tempo certo do Senhor. Deus conhece o que eu estou passando e o que você está passando, os momentos de provações. E uma atitude de humildade, em reconhecer as falhas, isso é muito importante, mas com certeza você precisa da fé necessária para viver as lutas diárias sem esmorecer. Mas isso tudo está sendo desenvolvido em nós, a paciência. Nós encontramos na palavra do nosso Deus o apóstolo Paulo também apresentando um pouco da sua vida, para falar e apresentar esse momento que está vivendo de relacionamento com Deus. Por isso que paciência é você ir até Ele, é você viver nele, então é uma atitude de relacionamento com Deus. Porque coloca você em meio às tribulações, momentos difíceis, com um coração desejoso em esperar nele. Novamente, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai apresentar aí no capítulo 11, no versículo 16 a 33, ele vai falando para os irmãos: por 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, no versículo 25. O apóstolo Paulo ele não está querendo se gabar de jeito nenhum, que passou por momentos difíceis, mas mesmo assim estava aguardando no Senhor, talvez como o salmista disse, com paciência. O apóstolo Paulo, ele quer apresentar para os irmãos, até mesmo para nós, talvez fica de uma maneira completa o que está escrito em Romanos no capítulo 5. Ele vai trazer o que traz, o que transforma em nós esse momento de dificuldade. Ele vai falar no capítulo 5 de Romanos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então nós temos o apóstolo Paulo falando para os irmãos dos momentos que ele estava passando. Ele não queria se gabar por estar sofrendo. Olha que piedoso, olha que homem que sofre, olha que homem religioso. Ele não está querendo dizer isso. Ele está trazendo, talvez o que completa esse pensamento é o momento da tribulação, os momentos difíceis, está sendo trabalhado em cada um de nós a paciência. E levando a paciência a uma experiência, e a experiência a esperança. Esperança
de um momento sendo transformado aqui na terra, onde nós estamos vivendo. Isso vai passar, mas eu espero no Senhor. Eu olho para o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu olho com esperança para a eternidade, em que nós não passaremos por nenhum momento de dificuldade mais. Eu olho com esperança. Então tudo que está sendo desenvolvido em nós nos leva a um olhar para o Senhor. Então, falar um pouco disto para você traz o sentido desse fruto completo da pessoa de Jesus está sendo desenvolvida em nós através da pessoa do Espírito Santo. E você vai entender esse conjunto e uma palavra ou duas palavras que eu trouxe dentro desse fruto. A paciência leva você a uma realização. Eu peguei a palavra bondoso para que tivesse também trazendo um pouco desse entendimento. Eu coloquei da seguinte forma: o ser paciente, no início eu falei que não é você estar de maneira passiva, mas levando ou trazendo uma resposta ativa. Ativa a quem? Ao próximo. Então, o momento que eu deixo de olhar para as circunstâncias, eu olho com esperança para o Senhor e isso nos dá um olhar para o próximo. Então, a paciência e a bondade parece que ele se contrapõe, mas sim, ele leva você de um momento de olhar para si, mas para olhar para o próximo. Então é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra, trazendo você para uma ação, em direção a uma pessoa, em direção ao próximo. Então paciência não está relacionado a uma fraqueza. Paciência está sendo mostrado para você que é uma força suave que tem o poder diante de uma pressão. As coisas estão acontecendo ao seu redor, eu estou assimilando tudo isso, mas me impulsiona a um realizar. Então é uma pressão que deixa você em uma posição de ação, levando, como eu disse agora há pouco, a revelação de Jesus Cristo na sua vida. Isso tudo acontece, esse fruto do Espírito sendo desenvolvido em você, leva o revelar de Jesus. E a preocupação que deveria estar acontecendo, eu me preocupo, eu estou preocupado, ansioso, tantas coisas acontecendo, eu deixo de olhar para as minhas coisas, para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, e eu olho para o próximo. Então a preocupação passa de você querer receber, de você estar ali de maneira passiva para receber, mas você começa a viver de maneira ativa para servir, para dar. Então por isso que o fruto do Espírito não pode ser tratado de maneira fragmentada. Ah, esse aqui eu tenho, esse eu não tenho. Eu tenho uma parte do fruto, o outro eu não tenho. É de maneira completa. Porque um completa o outro ao ponto de impulsionar você a viver e exalar o bom perfume de Cristo. Olha que dimensão maravilhosa quando você sai de um estado e olha para o todo dentro de um plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, sendo assim, fica bom. Sendo assim, você deixa de olhar para o eu e começa a viver o que Jesus preparou para cada um de nós. Você vai lembrar de Jesus Cristo no Getsemane, orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sofrendo, tribulação, momentos difíceis acontecendo ali com ele. Mas ele disse: seja feita a tua vontade. Na cruz, sofrendo, Jesus foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele olhou para aqueles homens e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deixou de olhar para a sua circunstância, para olhar para o próximo, para olhar para a minha vida e para a sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos deu a oportunidade de vivermos como amigo dEle. Você vai lembrar também de Estevão, sendo apedrejado, sofrendo, mas ali naquele momento ele viu o Senhor e disse: perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, novamente, esperar no Senhor, com paciência, você descansar nele. Mas isso é o Espírito Santo que está desenvolvendo em cada um de nós. Dependa dele, viva nele, e você vai provar de tudo isso que nós estamos falando. Amém? Eu vou estar orando pela sua vida, orando por esse tempo e pedindo que ele esteja nos fortalecendo a cada dia. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, a Deus, de estar falando com cada irmão. Obrigado pelo privilégio, a Deus, de estar falando sobre um tema tão especial, no qual dependemos do Senhor para realizar. É o Senhor agindo em nós, é a pessoa do Espírito Santo agindo em nós, desenvolvendo esse fruto de maneira completa em nossas vidas. Pai querido, Deus de graça e misericórdia, obrigado. Eu te louvo e agradeço por esse momento, por cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. O nosso Deus esteja abençoando cada um de vocês. Deus abençoe, um grande abraço.